Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Podiaush, o nosso 29º episódio. Estou bem feliz de ter chegado até aqui. Estamos quase chegando no 30º, que eu estou bem ansiosa. Já quero agradecer você que está chegando aqui, né, no YouTube e em nossas redes sociais. Quero te convidar para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, né, mandar para aquela família, para aquele amigo, que é muito importante. Hoje a gente trouxe um assunto aqui, não polêmico, mas que foi bastante pedido, foi bastante, né, os pais, as mães, as famílias em geral. Hoje eu trouxe um nutrólogo, Tiago Rosado, ele é médico dos meus filhos também. Eu recomendo, tá? Porque vocês sabem que eu só trago aqui quem eu recomendo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o sono com os nossos filhos, né, no autismo, que tem muita família que passa por isso. Tudo bem, Tiago? Boa tarde, Gabi. Tudo jóia? Tudo. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Bom estar aqui com vocês. E vamos lá, realmente é um tema que é muito abrangente, é um tema que tem uma importância tão grande e às vezes, talvez por ter esse tom de corriqueiro, né? Acaba muitas vezes sendo negligenciado do ponto de vista técnico e objetivo para o dia a dia. Então vai ser bem interessante a gente falar. Tenho certeza que você que está aqui vai aprender bastante. Não ser um dos episódios interessantes a gente Vai ser legal. Esse vai ser muito bom. Que até eu já estou curiosa depois para ver. Ô, Tiago, eu queria começar assim, não com uma pergunta, mas falando um pouquinho. Tem muita mãe, muito pai que me pergunta sobre o sono do seu filho autista. Meu filho toma risperidona, não dorme direito. O meu filho come bem e eu vejo que quando ele come demais o sono dele não é bom. A gente tem várias coisas, que nem com o Gabriel, que nem eu falei pra ti. Eu tenho o Gabriel, não tenho muito problema com sono, mas a gente tem outras comorbidades, né? Fala um pouquinho do autismo e o sono. Por que que o autismo atrapalha tanto o sono dos nossos filhos? Vou fazer um contexto um pouco mais geral primeiro, e daí a gente entra isso de forma específica. Na verdade, o sono, hoje, na sociedade atual, é algo que, para todas as idades, independente das condições clínicas, é algo que aproximadamente 50% da sociedade tem alguma queixa relativa a isso. Não à toa, toda consulta que a gente faz, nos questionários que a gente envia antes, uma das informações principais que a gente pede ali, mesmo quando às vezes não se relaciona diretamente com a queixa principal, é o sono. Informações gerais sobre o sono. Então, eu falei como todas as idades, crianças, adolescentes, adultos jovens, idosos, cada faixa etária por características específicas ou por problemas específicos. No autismo, quando a gente passa a observar em relação às coisas que podem estar alteradas no organismo de um paciente que tem essa condição, a gente nota que, para além da questão do neurodesenvolvimento em si, há várias outras peculiaridades ali, que são, no caso de crianças que adoecem com relativa facilidade em relação a vários aspectos da saúde. Então, uma dessas alterações principais é do eixo HPA, que a gente fala, que é, tecnicamente falando, hipotálamo, pituitário adrenal, mas vamos tentar falar mais simples aqui. É o eixo do ritmo circadiano, tá? O ritmo circadiano, vamos considerar dessa forma. Tem duas partes importantes. A parte noturno, que é a parte do sono em si, e a fase diurna. Então, geralmente a gente tende a olhar só para a parte noturna, né? Mas, na verdade, é um equilíbrio, porque a fase noturna, ela impacta na fase diurna e vice-versa. Entende? Então, assim, na questão do autismo em si, a gente corriqueiramente tem alteração desse eixo, tanto das duas partes. E essa condição em si, ela pode afetar no sono e piorar o autismo e vice-versa. A fase noturna do sono, ela geralmente, né, ela é regida principalmente pela melatonina, a mesma melatonina que a gente compra às vezes na farmácia, às vezes é indicado por profissional da saúde, só que o corpo tem essa produção natural. Entretanto, para que o corpo consiga produzir de forma espontânea, existem algumas condições ali. Por exemplo,
o quão claro ou escuro está o quarto, nesse caso, preferencialmente o escuro, né? Quanto mais escuro, a ausência, ou quanto menos possível, barulho, ruídos, o horário do sono, e aí é uma das dificuldades que a gente tem, essa questão de ter uma rotina para o sono. Outro aspecto importante aqui, o uso de telas, que a gente vai entrar depois especificamente, mas isso é extremamente determinante, vocês vão entender por quê, de forma simples, tá? Novamente eu vou refrisar aqui, quem estiver assistindo, segura até o final, você vai aprender muita coisa importante hoje, vai aprender a olhar também, olhar o sono e o ritmo circadiano como um todo com mais carinho. E eu deixo também uma provocação aqui, você, pai, mãe, vamos pensar na gente próprio. Há quanto tempo você não tem uma noite de sono realmente boa, realmente satisfatória, Meu Deus, realmente Thiago, regenerativa? eu não tenho tá? muito tempo. Tu falando isso, a gente tava conversando ainda sobre isso, né? Eu durmo, mas é aquele soninho assim que parece que tá atento a tudo, sabe? Parece que alguma hora vai dar alguma coisa. Faz muitos anos. Então, também já aproveito então para colocar aqui, ó, tem 3 coisas no sono que acaba sendo bem importante quando a gente vai avaliar a qualidade mesmo. A facilidade ou dificuldade para iniciar o sono. Então, do prazo que você deita e você realmente se propõe a dormir, quanto tempo que leva até você conseguir, de fato, entrar no sono? Isso é uma característica importante. Outra característica importante, quando você começa a dormir, você consegue permanecer o teu sono ou você interrompe muitas vezes? Ou mesmo que às vezes não tenha um sono 100% interrompido, de acordar, de fato, despertar. Você é um sono tranquilo ou um sono muito agitado? Se mexe muito, muda de lugar. Todas são características importantes. E a terceira, quando acorda. A disposição está em dia, está cansado, entende? São pontos aí que, de um modo geral, a gente consegue avaliar bem. E a gente nota que, na prática, tem pessoas que sofrem de diversas maneiras aí. Bem recente, eu atendi um paciente que é empresário, e um cara bem engraçado, assim, bem espontâneo. Nessa parte que a gente vai avaliar sono, ele tá buscando mais emagrecimento, mas a gente vai avaliar, ele falou assim, olha, não, meu sono é ótimo. Isso era durante o dia, né? Se eu encostar aqui, eu durmo. Opa, esse é um ponto de atenção. Porque, sim, essa sonolência fácil ou excessiva, ela pode mascarar várias alterações ali importantes. No caso de pessoas adultas, desde resistência insulínica, você pode ser, sabe? Então, você pode ser também que a pessoa que tem a apneia do sono, por exemplo, que é um quadro que a pessoa ela tem o sono parcialmente interrompido, micro despertares. No fim das contas, o sono não foi um sono regenerador. A pessoa semi-acordou várias vezes. Inclusive, no caso desse paciente, a gente verificou através da polissonografia, ele teve, assim, mais de 100 microdespertares. Então, novamente, são coisas peculiares, assim, mas que no dia a dia a gente consegue observar, tá? Eu vou deixar você tocar um pouquinho, vai. Não, pode, fica à vontade. Eu tô aqui para escutar, pode falar. Vamos lá, como a gente entrou meio rápido, eu vou fazer minha apresentação. Meu nome é Thiago Rosado, eu sou médico, a minha formação de base é a nutrologia, vocês já devem ter ouvido em falar em médico nutrólogo, eu não tenho ainda meu RQE, que é um registro que a sociedade médica exige, né, para quem fez pós-graduação a partir de um determinado tempo de atuação. Eu não posso prestar a prova ainda, mas é a nossa área de base e a gente atua com a parte integrativa. Eu já venho de pelo menos 3 anos estudando aqui no Brasil e fora com algumas instituições muito boas e renomadas no mundo. Então, essa coisa do sono, a gente tenta realmente enxergar a saúde como um todo. E voltando agora novamente para o autismo, a gente vai entender aqui como que o sono e o ritmo circadiano como um todo impacta no autismo, na condição em si e vice-versa, como que aspectos nutricionais são tão importantes para o sono, aspectos comportamentais, igual a gente citou aqui, por exemplo, essa questão de ter um padrão de horário para dormir e acordar, o uso de telas e como que a gente pode dar uma Eu não tenho lá em casa horário para dormir. Muitas assim, vezes. Tudo começa realmente com reconhecimento, né? Porque há coisas que, de fato, se você não entende que aquilo é tão importante, a gente ignora. Então, eu vou tentar hoje ver se a gente consegue, especialmente na parte um pouquinho mais do final, deixar muito claro
esses pontos, tá bom? Vamos mais, Gabi. Senão eu vou falar demais aqui. Não, pode falar, fica à vontade. Hoje a maior dúvida dos pais em casa é: será que eu tô dando alguma comida pro meu filho que tá dando algum problema? Já vieram perguntar isso pra mim. Eu sabia que a gente teria que procurar um nutrólogo, mas eu não sabia que impactava tanta coisa. O sono, a alimentação, eu não imaginava que... Aquele dia da consulta, tu me fez tanta pergunta que eu digo, meu Deus, mas não é só o sono? Porque assim, ó, quando a gente olha o sono simplesmente como... a alteração do sono simplesmente como um sintoma, então eu vou pensar num remédio, alguma solução mágica para aquilo. Quando a gente olha com mais profundidade, eu volto a frisar, se a gente for dividir a saúde em pilares, talvez o sono seja o mais importante, um dos primeiros, porque ele vai impactar literalmente em todo o resto da saúde humana. É a memória, é o humor, a nossa pele. No outro dia, uma noite mal dormida, faz o teste. A gente quer, eventualmente, faz um plantão, por exemplo. Você vai estar detonado no outro dia. Poderia falar em outras linhas, inclusive em relação ao envelhecimento precoce. Se a gente fosse falar de forma mais específica, porque vai aumentar o estresse oxidativo, a sua recuperação vai ficar pior. Em relação, por exemplo, a quem está em fase de estudo, essa parte da fixação de informações, ela é dada especialmente quando você dorme. Quem está buscando emagrecer, se altera a sua fome. Então, assim, são tantas coisas que são impactadas pelo sono que não faz sentido algum a gente não olhar com um carinho muito grande para ele. Especialmente se está tendo alterações. Trazendo, então, para o aspecto da parte da alimentação que você falou. Então, eu vou deixar como um pequeno asterisco aqui a parte da nutrição em relação a como que isso impacta. Primeiro, em relação a coisas que a gente acaba fazendo, que às vezes viram um excesso. Por exemplo, aqui, o açúcar, o café, o refrigerante, vários alimentos que são comuns no dia a dia, ele acaba sendo estimulante. Ele acaba sendo estimulante para o sistema nervoso central. Um outro problema, uma outra questão relacionada a isso é muitas crianças que têm autismo, um dos principais fatores que os fazem dormir pior é devido a refluxo. Só que como a criança, às vezes, ela tem essa dificuldade da comunicação, os pais acabam não percebendo. E vou trazer pra gente aqui na vida adulta mesmo. Já aconteceu de você ir, por exemplo, a um rodízio de pizza, você jantou um pouco mais tarde, e aí você percebeu que o teu sono ficou pior. No teu caso, você já falou que o teu sono já não vem bem, né? Uhum. Então vai ser mais difícil você ter esse parâmetro. Mas já aconteceu assim, de tipo uma refeição diferente, um pouco mais pesada, um pouco mais tarde, você perceber que seu sono ficou pior naquele dia? Às vezes eu não consigo nem deitar. Parece que eu tô agoniada, assim, sabe? Desde o período da faculdade, eu já tinha interesse por esses assuntos, alimento, nutrição. Nunca imaginei que isso pudesse somar depois profissionalmente. Uhum. Na época era uma coisa mais de hobby mesmo assim e de curiosidade. Porém, eu recordo que a gente eventualmente celebrava aniversários de colegas em pizzarias. Especialmente mais pro final da faculdade, começa a ficar muito apertado ali de tempo, né? Você quer extravasar de alguma maneira. Então, como eu sabia que o glúten e tal poderia, o horário da alimentação, a quantidade poderia prejudicar um pouco, eu me recordo do primeiro rodízio que eu fui. E aí eu fiquei preocupado. Eu pensei, nossa, amanhã eu vou estar detonado e tal, eu vou dormir mal. Mas não aconteceu nada disso. Eu dormi muito bem aquela noite. Porém, eu tinha uma rotina muito bem estabelecida, eu saltei uma refeição antes, pela própria idade, né? Pode ter favorecido. Num período recente, fui com um colega, a gente estava a fazer uma pequena reunião, estava com fome, já era 22 horas. Fomos a um rodízio de pizza. E eu falo para você, foi uma das piores noites que eu já tive, assim, de atrapalhar o sono espontaneamente. Eu acordei com a queimação e aquela sensação de peso e a comida voltando, que eu nunca tive isso na vida. Então, assim, fica muito claro que é por isso. Trazendo, por exemplo, prático agora também. Tem um paciente nosso que ele estava com 6 anos, 6 aninhos. A gente começou, deve ter uns 60 dias. E um dos pontos principais que a gente se atentou foi isso. Porque no quadro dele como um todo, ele já vem sendo muito bem acompanhado, tanto por equipe de neurologia, os tratamentos multiprofissionais, né? Esse olhar já... Mas o sono era uma coisa que era bem ruim, um aspecto bem ruim.
E aí a gente já tentou para isso. Mudamos poucas coisas, colocamos alguns suplementos ali também, e ele vinha melhorando gradativamente, assim, bem mesmo o sono. Por acaso, no dia do aniversário dele, que foi em maio, foi feita uma festinha bem completa, vamos considerar assim, com os amiguinhos, bolo, e aí foi até tarde, e aí os pais me referiram que naquela noite, na noite seguinte, ele dormiu bem mal de novo. Então, assim, de certo modo foi até importante, eu acho, para ficar muito claro para os pais o quanto que impacta. Então, eu falei, ok, ó, tem dois aspectos relacionados a isso. Um do excesso, por essa questão digestiva mesmo. Pensemos com relação à questão do refluxo. Igualmente, para um adulto, ok, dependendo, pela fisiologia, o jeito que o corpo espera que seja feito ali a digestão começa na boca, a gente mastigou, o alimento desce, o estômago faz a digestão mais química, o estômago faz movimentos em vários sentidos, né, as fibras ali, e o alimento desce. Quando isso não ocorre dessa forma, por exemplo, tomei muito líquido durante a refeição, você aumenta, dificulta para o corpo digerir, você aumenta o tempo de digestão, então o alimento fica tendendo a voltar. Imagina uma garrafa de água em cima aberto e o fundo fechado, porque é assim que acaba sendo. O estômago só libera para o alimento descer depois que ele já atingiu um certo patamar de digestão. Ao comprimir, ele volta com mais facilidade, pelo estado físico da matéria, vamos considerar assim, está mais líquido. Então você piora, dificulta a digestão. Então, é um dos fatores. Depois, trazendo agora para um espectro um pouco mais profundo aqui, mas eu vou tentar falar de uma forma simples. Sabe a melatonina que a gente compra na farmácia, que o profissional prescreve e tudo mais, tá? O nosso corpo produz, e como eu falei no começo, depende de determinadas características ali. Eu falei de aspectos mais comportamentais, de horários e tal, mas o que o corpo utiliza como matéria-prima para produzir a melatonina? Você tem ideia? A gente faz ideia. Via de regra, eu não recordo de aprender isso em faculdade, geralmente não é muito claro assim. Ela começa com uma partículazinha da proteína. Vamos pensar em carne, queijo, carne principalmente aqui. E considera então que a proteína fosse a parede. Os tijolinhos fossem os aminoácidos. Então, tem lá, o triptofano é um tijolinho. Um tijolinho, uma partezinha da proteína. Um aminoácido essencial. O corpo utiliza ela como matéria-prima principal. E aí ele vai metabolizando. Ela vai sendo transformada. Triptofano, depois vira 5-hidroxitriptofano. E a gente precisa de alguns micronutrientes nesse meio. B6, B9, B12 são vitaminas. Precisa de ferro, de magnésio. Então tá, vamos pensar aqui, como muitas dessas crianças têm restrição alimentar. E uma grande parte, inclusive conheço um dos pacientes que gosta muito de pão com maionese. É o teu paciente de 6 anos, o Miguel. Ele falou que ele não vai deixar de comer pão com maionese. Não, a gente, quando vai mas não é pão com maionese. Mas não é pão com maionese, é maionese com pão. Então, assim, ó, beleza, satisfaz o paladar dele e tudo mais, a gente não começa querendo mexer, porque senão você vai interferir demais. Tem que olhar para a própria questão do desenvolvimento físico, né? Como é que está sendo. Mas pensando em acrescentar coisas que está possivelmente faltando bastante. Por exemplo, a questão da proteína. Eu volto a falar, se não tem proteína, não vai ter um aporte para ter uma boa produção de melatonina. E outra coisa, da própria serotonina. Melatonina a gente ouve mais fácil. Serotonina, já ouviu? Serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Via de regra, vou falar também de forma simplificada, porque a gente está falando para um público que não é da saúde, né? A pessoa que tem depressão e ansiedade, o remédio que é utilizado, vou dar exemplos aqui, fluoxetina, sertralina, escitalopram. O que ele vai fazer? Ele vai subir, ele não vai deixar o corpo produz e tira a serotonina. Ele não deixa retirar. Ele é um inibidor da recaptação da serotonina. E a pessoa se sente melhor, na maioria das vezes. Isso ou não é um sinal de que essa pessoa está produzindo pouco? É um indicativo. Então tá, e como que o corpo produz a serotonina?
como que o corpo produz a melatonina. Aliás, a serotonina e a melatonina, a origem de base dela é muito parecida, do ponto de vista de como que o corpo metaboliza, tá? É basicamente os mesmos nutrientes que precisa para um, precisa para o outro. Então, se a pessoa tem ali uma questão do insônia e tudo mais, é conveniente, vamos considerar assim, a gente olhar para o aspecto de humor mesmo, de como que essa pessoa está em relação à parte de saúde emocional. Outra coisa aqui, em relação à dopamina. Dopamina, ó, vou considerar aqui, um grande percentual das crianças que têm autismo tem também TDAH junto. Então, comumente faz uso do risperidona ou do aripiprazol, que diminui a agitação, diminui a irritabilidade, às vezes melhora um pouco o sono. E comumente também utiliza o metilfenidato, que é a Ritalina ou a Tenta. Por quê? O TDAH, aquela agitação que tem junto. Biologicamente, o que está acontecendo ali? Uma das coisas que mais acontece também é baixa de dopamina. A pessoa fica tendo muita oscilação. Quando você dá o remédio, ele mantém esse nível mais estável. A pessoa tem mais foco, menos agitação. Isso para qualquer idade, para qualquer pessoa. Quem tem, geralmente, você fica buscando... você se dispersa fácil, você fica buscando prazer e satisfação em qualquer coisa. Então, tudo te dispersa. Como que o corpo produziria naturalmente? Também com nutriente. Começa com aminoácidozinho lá, que é a fenilalanina. Precisa dos micronutrientes até ser transformado em dopamina. Então, por isso que eu estou falando aqui, ó. Você pode prejudicar o sono de diversas maneiras. Por excesso, igual eu estou falando aqui da parte mecânica mesmo, e volta, e refluxo e tal. Ou por faltas. Que as duas coisas são muito comuns, tá? Mas eu reforçaria, assim, pra gente... Uma grande parte das pessoas tem déficit de alguns micronutrientes. Uma grande parte. E aí aqui extrapolando para qualquer outras condições de saúde. É muito comum, em outros momentos a gente pode falar disso, fora daqui, eu posso te mostrar. Quantas pacientes, por exemplo, a gente vai tratar, sei lá, dor crônica, outra coisa, você começa a ter que reequilibrar o organismo, e ela fala, doutor, eu percebi que eu estou dormindo melhor, eu percebi que minha ansiedade diminuiu, eu percebi que essa tentação por doce diminuiu. E a gente não colocou nenhum medicamento específico, a gente equilibrou esses micronutrientes que eu estou te falando. Então, a gente consegue presumir isso através de esse questionário, assim, quando a gente pergunta o que é mais gosta, o que costuma mais comer, o que não gosta, que às vezes, né, se restringe ali, e se usa suplemento ou não. Então, isso já dá para dar um parâmetro, ou através de exames mesmo, entendeu? Ô, Thiago, eu tenho uma dúvida para te perguntar, não lembro se no dia da consulta eu cheguei a te perguntar. Eu queria saber a tua opinião, a tua relação, o que tu acha como médico, sobre a risperidona e o sono, sobre os medicamentos, que nem o Gabriel. Tem muitas vezes, que nem eu falei pra ti, eles têm um sono bom, mas muitas vezes eu tenho que dar o risperidona. Eu queria saber o que tu tem pra falar um pouquinho. Porque tem muita mãe que tem que dar o risperidona pro filho dormir. Então, como é um percentual muito alto dessas crianças que dormem mal e aí ao dormir mal e a agitação no dia seguinte, o medicamento acaba sendo a primeira ferramenta, vamos considerar assim, que acaba sendo... É o que vai corrigir primeiro, ou que vai dar esse primeiro empurrão. O que eu tento estimular, assim, que a gente pensa sempre agora também, o porquê que estava dormindo mal, o porquê que está agitado, porque além do medicamento, acho importante a gente tentar verificar causas. E como eu falei, às vezes você soma, e não é uma coisa de querer excluir, não é nada disso. A gente mantém, né? Os meninos, por exemplo, a gente está fazendo, estimulamos, né? A questão do acompanhamento neurológico, psiquiátrico, quando necessário. Mas é assim, eu vejo o medicamento como o primeiro suporte, entende? Muitas vezes acaba sendo necessário, que tá, às vezes a coisa está muito fora de controle, entende? Mas, via de regra, assim, quando a gente passa a ter o que eu noto na prática, um olhar mais... Quanto mais integrado, você percebe uma resposta muito positiva. Igual, por exemplo, eu citei dessa criança que dormiu pior no aniversário e tudo mais, e ela permanece com os medicamentos que estavam e tá tudo certo. O ideal, na verdade, seria, se você tivesse a possibilidade de ir conversando com interprofissionais, né? Com os demais profissionais que acompanham, seria o ideal, porque você consegue, observa em relação a isso e tal, você perceber que está melhorando o manejo de dose.
tá? Tu, Não cons sei se... tu consegue fazer, vamos supor assim, o teu paciente, aquela criança, tu consegue falar pra mãe, ó, nós vamos tirar o remédio de vez? Ou não, não é assim? Não, via de regra assim não. Eu costumo primeiro tentar entender o porquê é mesmo que tá. O que que tá pegando? Porque você entendeu, a gente falou que são muitos fatores que influenciam. Tentar enxergar o que é que tá sendo pior naquele caso e começar a corrigir o quanto antes. À medida que vai melhorando, você tem assim a possibilidade de tentar reduzir doses, por exemplo, e tal. Mas é um trabalho continuado. Em um trabalho conjunto. A gente não, até para a questão de não interferir no trabalho de outro colega e tudo mais, sabe? É como eu te falei, quando você tem a oportunidade dessa equipe que acompanha dialogar entre si, seria o ideal. Entendi, Tá? entendi. É porque tem pais e mães que, vamos tirar, mas não tá acompanhando com o médico. Não, eu sei que é para os pais, aí tem essa pressa, essa vontade e tudo mais. Só que, para você não piorar, eu posso dar exemplos também, inclusive familiares, assim. Eu tenho uma irmã que tem transtorno afetivo bipolar. E eu falo pra você, ela passou por um momento muito delicado quando foi diagnosticada e foi internada. Uma pessoa que era extremamente espontânea, comunicativa, assim, ativa fisicamente, estava muito bem de físico. De repente, também, em parte pelos efeitos adversos dos medicamentos, mudou demais. Só que a gente entende que foi necessário. O que que a gente fez? Conseguimos arrumar uma psiquiatra com quem a gente pudesse conversar, dialogar, e a gente foi dando. Até porque, assim, na faculdade, de fato, a gente aprende essa primeira linha de atuação, que é o medicamento. Esses outros pontos. Mas é uma pessoa que era bastante aberta a isso, a gente foi mostrando através de artigos, tá? Falou, a gente tá melhorando nisso, tá melhorando nisso. Se você sentiu uma melhora nesse aspecto, aí ela reduziu bastante o medicamento. E, curiosamente, aí, só para frisar nesse aspecto que você tá falando, da pressa, né, que às vezes a pessoa tem. Em um dado momento, a minha irmã achou que estava muito bem, por conta própria, parou de utilizar e fazer as coisas que estavam sendo feitas. E ela teve crise de novo. Então, por exemplo, ela entendeu a necessidade, entende? Então, é o equilíbrio, né? Ô, Tiago, eu queria saber um pouquinho sobre os hormônios dos autistas. Por que que muitas vezes os hormônios deles são tão aflorados? Então, Dizem que a culpa é da risperidona, já falaram isso pra mim. você Não pode acredito. Não, olha aqui, ó. Dentro, quando você pegar a bula do medicamento ali, você vai ver, na verdade, assim. Daí, geralmente, você também, se lesse a bula dos medicamentos, você não tomava nenhum, né? Mas, assim, ó, você tem várias coisas que podem sim ser alteradas. Primeiro, eu volto a falar. Ao alterar o ritmo circadiano, então, esse eixo, sono e diurno, você pode interferir em várias coisas no organismo. Já começa por aí. Como a gente citou no começo, desde fome, desde humor, desde parte cognitiva, desde ser ruim para o próprio envelhecimento. Isso já interferiria. A parte endócrina do sono, ela é regulada durante quando você dorme. Mas o medicamento também. Você pode ter alterações ali que são relevantes. Mas como a gente citou também no começo, uma grande parte da própria fisiopatologia do autismo, que é o que tem alterado ali no organismo, você pode ter coisas que puxam para um lado ou outro mais nesse sentido, sabe? Mas a gente nota que, de fato, tem uma certa... É relativamente comum essa situação que você está trazendo de uma possível puberdade precoce, coisas desse tipo. Esse comportamento eu queria mais falar aflorado. um pouquinho sobre a puberdade precoce também, que isso me preocupa lá em casa, né? Que nem a gente já conversou. E tem várias mães também, né? E aí, assim, o primeiro ponto aqui, vamos trazer aqui, que deve ser observado, né? Porque senão, às vezes, os pais perdem um pouco o parâmetro do que pode estar sendo fora do normal ou do esperado e o que seria esperado. Então, por exemplo, aqui, em relação à idade que começar, um comportamento mais aflorado ali, mais tendendo a parte de interesse sexual e coisas desse tipo. Nos meninos ali, 9 para os 13 anos. 9 anos, já também 9 anos para ebiatria, a parte da pediatria que estuda mais profundo isso, já é considerado uma fase que você pode estar iniciando ali. Só que tem como a gente pegar e verificar, inclusive, no caso do a gente está verificando a parte do ponto de vista de exames mesmo, sabe? Para ver idade biológica ali, a gente dosar as questões da parte hormonal e checar possíveis alterações ali. Para que a gente consiga. O que eu vou falar assim, que, independente de qualquer coisa, existe forma de abordar e tratar isso também, tá? Isso preocupa bastante
mães, né? Eu sei que- Puberdade. E às vezes também isso acaba, às vezes, determinando um comportamento, por exemplo, mais agressivo. Vamos considerar aqui. Ali começou a ter acesso à rede social, à internet de forma livre, aí começa às vezes a ter um interesse por, sei lá, pornografia, por exemplo. Ao receber um não, aí fica mais agitado. É uma das coisas que pode acabar trazendo um certo... conturbar um pouco a relação ou dificultar, né? E outra coisa também aqui, uma parte grande desses pacientes, crianças e tal, adolescentes, tem um traço de TOD também. Que é outro fator que dificulta ali, mas... O Todd é bem sério, tu sabe disso, né? E por isso a importância, né? Ele tá sempre tentando olhar isso tudo realmente, entendeu? Vamos mais lá. Ó, tinha algumas coisas aqui, a gente acabou, como é a nossa primeira vez aqui, Vamos lá. Não tem problema. tinha algumas coisas, eu não sei o quanto, a gente acabou seguindo uma linha não sei se tão lógica, mas porque eu quero também que a gente aborde bem aí do ponto de vista dos pais, né? O que são as dúvidas principais e tal. O tempo passa muito rápido quando a gente tá falando ali, e eu queria deixar uma partezinha específica pra gente comentar em relação a possíveis coisas práticas que podem ser feitas em relação ao sono. Mas eu acho que 20 minutinhos ali dá pra gente fazer isso. Vamos mais um set aqui, eu vou aproveitar pra você fazer... Corta essa parte aí, daí... A gente vai... Vai lá. Pode fazer, faz agora já. Pode fazer. Pode fazer agora já? Tá, então vamos lá. Primeira coisa em relação à questão do sono. Isso a gente ouve já, e eu acho que é mais comum assim. Quando a gente fala higiene do sono. Eu vou jogar a bola então pra você. Quando eu falo de higiene do sono, o que te vem à mente? Só pra me ver o quão prático ou não, que já tá assim, vai. O que você pensa quando a gente fala assim? Deitar, botar um pijama, dormir bem. Tomar um banho. Tá. Fazer higiene bucal e assim em diante. Correto. Tá certo. Isso envolve a parte de higiene física mesmo, que você citou, alguns detalhes assim, mas trazendo específico para o sono. Vamos considerar aqui os aspectos principais, que aí é mais em relação ao comportamento mesmo. Primeiro de tudo, definir um horário de dormir, por exemplo. Um horário para dormir, tentar definir. Eu sei que isso é difícil, inclusive para nossa vida de adulto e tal, às vezes é difícil, mas é notório também, por outro lado, que se você começa a dormir, encaixar ali, ó, eu consigo dormir às 22h30. Você começa a fazer isso todos os dias. Mesmo que no começo você não está conseguindo dormir. Você vai lá e deita e faz outras coisas que a gente vai falar aqui e aí vai tentando dormir. Daqui a pouco o corpo acostuma. Da mesma forma que, por exemplo, precisa acordar de madrugada por qualquer motivo que seja. Se você fizer isso por alguns dias seguidos, daqui a pouco você começa a acordar sem o despertador. E era incrível isso, eu lembro muito bem no período da faculdade, tinha estágios, ortopedia, por exemplo, meu Deus, que correria que era. Eu tinha que ir lá, evoluir os pacientes, todos, muito cedo, de madrugada. Já causava um certo preocupação desde antes. E depois de um tempo, a gente sempre acordava, tipo, coisa de 1 minuto de diferença pro despertador. Espontaneamente. O que eu quero falar com isso? O corpo acostuma. Então, se o corpo acostuma, a gente tem que tentar educá-lo para essa questão de manter uma certa rotina. E como que seria um horário interessante para tentar ir? Por volta das 22 horas, 21h30, eu sei que é muito difícil na vida moderna. Mas por que isso? Porque otimizando, para pegar a própria janela ali da melatonina, a produção natural. A melatonina não é que ela vai induzir o sono, mas ela deixa o corpo no estado mais relaxado e mais propenso a dormir. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é muito importante também, 2 outros neurotransmissores. Isso eu acho que as pessoas ouvem menos. GABA e glutamato. É um nome diferente, mas se a gente for falar... E GABA é uma sigla, se eu fosse falar que ia ser... Mas, basicamente assim, o GABA, ele relaxa também o organismo. O glutamato, ele é neuroexcitatório, ele vai te deixar mais alerta. Não à toa, muitos dos alimentos, produtos alimentícios industrializados e tal, você vai ver lá, ele tem glutamato. Então, além do sabor, ao você causar essa neuroexcitação, essa energia assim, você vai associar isso a algo interessante. Só que não é interessante para dormir. Então, à noite a gente gostaria que tivesse, né, idealmente, o GABA mais alto, o glutamato mais baixinho. E por isso que entra também o aspecto da alimentação e tal, coisas desse tipo. Mas
pra gente conseguir aproveitar essa janela, tanto da melatonina, um GABA mais alto, o horário de dormir. Volta das 22 ali, tá. E, ok, a gente sempre coloca aquela coisa das 7, 8 horas ali por noite pelo menos, né? E aí não é uma coisa só do você querer, o corpo tem que estar organizado para isso. Mas outro aspecto aqui, voltar da higiene de sono. Quanto mais escuro o quarto, melhor. Quanto mais silencioso o quarto, melhor. Vou aproveitar então para a gente falar em relação à questão das telas. A Apple, que se eu não me engano foi a primeira empresa a chegar ao valor de mercado de 1 trilhão, não lembro se de reais, de dólares e tal. Os aparelhos da Apple todos, pelo menos de alguns anos para cá, ele vem lá com a função, quando você vai configurar a tela, uma função chamada Night Shift. O que é isso? Vou falar no português aqui, a luz branca, ela é um conjunto, fisicamente falando, das outras 7 cores. E o comprimento de onda da luz azul, entenda, não é o azul, a cor azul que a gente enxerga. A luz branca é o conjunto, ela tem todas. Ela faz o nosso cérebro interpretar como se fosse dia. Então, isso vai prejudicar a produção de melatonina. Então, por exemplo, na prática, usei a tela lá até tarde, até logo antes de dormir, eu não usei filtro, nem sabia que isso existia, você vai estar atrapalhando o sono. E tem uma simples configuração, não sei se você tem como mostrar, mas olhem lá na tela, você vai ver lá. Ajustes, no caso do iPhone, ajuste, configuração de tela, tela e brilho, vai ter lá Night Shift. Se você olhar ali, você entra lá, vê o que você vai... Deixa eu ver aqui. Acessibilidade, né? Ajustes, só a configuração normal ali, isso. O meu tem. Tem como deixar isso configurado. Por exemplo, eu costumo deixar a partir das 20 às 7 da manhã. Tá? Eu sempre deixo meu eu quando dá 10 horas da noite já coloco no não perturbe o meu já. Só que ainda, aí assim, ó, ok, já está se ajudando, mas esse detalhe, por exemplo, é um detalhe que importa muito. De fato, entenda, o corpo vai produzir a melatonina no horário que não era para ter luz natural. A luz artificial, sendo ela muito parecida, a gente está falando do comprimento de onda, ela vai atrapalhar se você não utilizar isso. Os outros celulares tem como baixar, tem aplicativo que faz isso. O filtro de luz ali, filtro de luz azul, você deixa automático. Fica com a tonalidade um pouco mais laranja, o ideal também é que a gente fosse baixando a quantidade de luz. Se você pegar e tá 100%, baixo para 40% ou 30%, vai dar um impacto muito grande. Mas se você baixa 20%, rapidinho você acostuma. Você nem percebe que está dificultando para enxergar. Baixa de novo. Daqui a pouco você coloca lá 10% e tá tudo certo. E ajuda. A gente tá falando de telas, eu queria te fazer uma pergunta. O Miguel, agora ele acostumou que ele só consegue pegar no sono com a TV ligada? Não sei. E assim, tô falando ali do escuro desde quando eles nasceram. Não fica um risquinho de luz. Em nada. Graças a Deus, porque eu gosto do escuro e eles também. Mas o Miguel, de uns tempos pra cá, ele pegou o costume que a TV tem que estar pelo menos... Menos um pouco ligada. Tem várias coisas que tem que ser observadas aí, porque, por exemplo, até aspectos psicológicos mesmo. Uma das minhas irmãs também, ela dormia, especialmente se meu pai não estivesse em casa, tinha que estar a luz ligada, mas era por medo. Então tem que ser observado o porquê, né? O porquê da causa ali. Outra coisa também, às vezes a gente acostuma com um certo padrão de som. Por exemplo, quando tá chovendo, a gente geralmente dorme o barulho da chuva, aí sendo algo natural e tal, geralmente acaba ajudando, né? Você entra num padrão ali e tal, não oscila quase. Bom observar, tá? Então, primeira coisa aqui, higiene de sono. Essas coisas que a gente tá falando aqui, acho que dentro disso, da parte do que é comportamento assim, é o principal. Horários, tentar regular horários. Por essa questão, porque o corpo acostuma. Se ficar muito tarde, ele vai acostumar a dormir tarde. Se começar a colocar mais cedo, demora um pouquinho, ele reacostuma. Se colocar para acordar muito cedo, vai acostumar. E a mesma coisa, quando você quando você oscila muito, tem uma coisa, inclusive no esporte profissional, que chama jet lag. Profissionais, por exemplo, que o sono, quando a gente está falando, não é importante só, é importante para todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Para você conseguir ter uma rotina de atleta, por exemplo, uma das coisas principais é o sono. Então, a pessoa viajou de país, o fuso horário é diferente, o corpo começa a ficar perdido. Ele perde essa referência. Tem trabalho específico para recuperar isso. Mas na prática é isso. Tentar regular o horário de sono.
cuidar com relação à questão da exposição de telas, tentar olhar essa questão do filtro de luz azul, que é um dos mais fáceis e importantes de fazer, em relação à questão até dos horários mesmo, né? Qual é o horário para terminar, tá? Aí depois, em relação ao comportamento, ainda falando de higiene de sono, comportamento, por exemplo, da alimentação. Quanto mais tarde ali, a gente está falando, em diminuir a ingestão de líquidos também mais tarde, especialmente próximo de refeição, alimentos que sejam estimulantes. Café, todos sabem, mas aí às vezes a gente vai, café com leite lá, a gente vai, né? Mas refrigerante, chocolate, coisas doces, entendeu? Tá, da higiene de sono seria isso. Em relação à parte nutricional, agora falando de novo de micronutrientes. Eu citei ele no começo, a gente pode falar no outro dia só disso, porque, aliás, eu não sei se tem como colocar depois na edição, quando a gente fala ali, por exemplo, que o sono impacta humor, memória, a incidência de determinadas doenças, para tudo isso aqui tem artigo científico muito recente. Aliás, destaco novamente, o maior prêmio de qualquer área científica é o prêmio Nobel, o Nobel. De 2017 foi dado para três pesquisadores que comprovaram como que os clock genes, que são genes que regulam o ritmo circadiano, impacta na saúde inteira. Então, novamente, o que a gente está falando é que isso é extremamente científico. O que é mais científico que isso? O maior prêmio que existe. Então, tá. E como a gente citou, depois, no outro momento a gente vai falar mais profundo, mas, por exemplo, tem aqui meta-análise, estudo de alto grau de evidência científica, mostrando que pessoa que dorme mal em tempo prolongado, você pode piorar a ansiedade, pode piorar a depressão. Tá. Então, e a gente citou também que os micronutrientes eles são muito importantes. Macro, no caso da proteína, pela proteína ser o portador dessas partezinhas do triptofano e da fenilalanina, então, que é precursor, no caso do sono. Triptofano. Já ouviu falar 5-hidroxitriptofano, essas coisas? Não. Não, né? É um nome meio estrambólico. Bem estranho. Mas o triptofano tem na farmácia. Inclusive, assim, não recomendo que a pessoa saia usando por conta, porque é para fazer uma forma lógica, mas tem. Poderia ser utilizado, inclusive, né? Uma certa quantidade ali. Mas, primeiro de tudo, onde que estaria? Na alimentação, ingestão de proteína. Se a criança tem um padrão alimentar que ingere pouquíssimo, carne, queijos, aí tem algumas fontes vegetais também, né? Mas via de regra acaba sendo pouco. Lá em casa é muita carne, Thiago. Gosta bastante. Nossa, ok. Show de bola. Esse é um fator que facilita. Ovo não entra, tá? Ah. Ovo não. Falando em ovo, eu vou colocar mais um aqui, ó. Porque, por exemplo, aí nos micronutrientes, eu falei B6, B9 e B12, extremamente importante. A maioria das crianças, a gente vai dosar, ele tá tudo baixo. Porque tem o aspecto de ingerir o alimento que contém, e depois tem o próprio aproveitamento. Pessoa que utiliza muito omeprazol, por exemplo, não é o caso de criança, mas eu digo, normalmente qualquer idade, ou qualquer fator que prejudica a acidez estomacal, você está dificultando a digestão, vai dificultar o aproveitamento desses nutrientes. A vitamina C também é essencial. Então, quase nunca é dosado. A gente vai ver lá, uma grande parte está baixo. Idealmente, corrigiríamos na alimentação, mas quando está difícil, começa suplementando. E a gente percebe quando a criança começa a ficar bastante doente também, né? Outro aqui que a gente falou, ferro. Ferro, aí entra um pouco polêmico. Geralmente a gente olha, só vou fazer alguma coisa se estiver com anemia. E você pode ter absoluta certeza. Se você pegar e dosar a ferritina lá, por exemplo, uma grande parte, porque isso altera antes. Ferritina é o estoque do ferro, principalmente na parte do fígado. Ela altera antes da hemoglobina, que é antes de ter anemia mesmo, de fato. E faz muita diferença. Entre estar no valor mínimo, mesmo dentro do normal, 25, 30 e 90, 100, por exemplo. Então, também é fácil de resolver, mas porque acaba passando batido. Fala um pouquinho só, a gente mudando de assunto rapidinho, queria saber um pouquinho sobre o colesterol na criança. Que também o Gustavo depender. Aí o padrão alimentar, especialmente em pessoas jovens, triglicerídeo, colesterol, a própria glicose, é uma resultante direta do padrão alimentar. E aí, infelizmente... Mas como que ele tem? Se ele tem 10 anos, cara, ele é magro. Não, mas assim, só que aí é o padrão alimentar mesmo. Aí vamos ver o que come e aí tem que entrar muito especificamente nisso. Não, eu cortei bastante coisa, sabe, dele, assim, gordura, mas só que assim, o pão a gente sabe que tem,
Ingestão de carboidrato refinado, ele também se acaba piorando bem, sabe? As gorduras ruins e carboidrato refinado. Ele não toma Nescau, não toma café, nem nada? Só que assim também, ó, outra coisa que a gente tem que observar dentro de um contexto. Porque se a gente olhar só sobre a perspectiva do colesterol, você tem pessoas que naturalmente acabam produzindo mais, você tem momentos também, vamos considerar aqui, ó, não, provavelmente não é o caso dele, né? Vamos checar isso aí quando tiver os exames em mãos, mas o LDL, o colesterol como um todo, na verdade, tem vários hormônios no nosso corpo. Vou falar do colesterol como um todo. O LDL, desculpa, o colesterol é precursor de testosterona, de estradiol, de progesterona, de cortisol. Então, quando por algum motivo alguns desses não estão sendo produzidos adequadamente, há uma certa tendência do colesterol querer aumentar, para além da própria ingestão. Aí tem alimentos que são mais ricos em colesterol, mesmo sendo saudáveis. Por exemplo, a gema do ovo, a pele de frango. Só que você tem que olhar o contexto, entende? As gorduras saturadas, que vai aumentar um pouco o colesterol, é o contexto. O que eu quero falar é, para a criança, se foi uma coisa que não é tanto tempo, porque o principal medo e preocupação acaba sendo com relação a doenças cardiovasculares. Isso é muito mais típico, perigoso e comum numa pessoa que tem mais idade. Ali dos seus 50 para mais. Não que todos não tenham que se atentar, mas é mais ou menos isso. Observar, provavelmente está ingerindo alimentos que são mais ricos no Mas colesterol. o colesterol vem de uma forma genética? Tem sim as pessoas que têm uma tendência genética a produzir mais colesterol, uma parte relevante do nosso colesterol é produzido no nosso corpo. E eu quero que entenda, então, por isso, o colesterol por si só, olha o que eu estou falando, não é algo ruim. O colesterol por si só. Tanto é que vários dos nossos hormônios são produzidos a partir do colesterol. O problema, como para tudo, é o excesso. Na maioria das vezes está em excesso pela alimentação, está ingerindo coisas que são mais propensas a subir colesterol, tá? E aí, mas como eu falei, num contexto mais infantil, e por ser algo teoricamente um pouco mais curto e menos risco cardiovascular, se você corrigir a alimentação, tende a melhorar. E é rápido até. Tá bom? Vamos entrar nesse mérito. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho que uma mãe pediu para mim. A minha filha, ela toma risperidona só à noite, certo? Para ela dormir legal. Mas ela sentar no sofá para pegar um celular e assistir uma televisão, ela dorme, ela cochila. E ela tem vários momentos que ela cochila e acorda, cochila e acorda. Ela disse que ela tá bem preocupada com isso. Esse cochilo acorda durante o dia? É. Vou tentar ser o mais o que nesse finalzinho. Porque é estranho o cochila e acorda. A gente acha isso estranho. Deixa eu falar aqui então bem rápido. Como que seria o natural? À noite, o corpo produzir mais melatonina. E diante de todos esses estímulos que a gente citou de forma reduzida, você conseguir dormir e ter profundidade. Ser um sono reparador. Não aconteceu isso, vai desregular um monte de coisa. Vai desregular inclusive a parte do cortisol, que é o hormônio que faz o papel oposto. E vai amanhecendo. Expôs a luz, o cortisol sobe. É para ter um pico de manhã, um pico menor à tarde, que é para você estar alerta, enérgico. Várias e várias e várias pessoas. A gente verifica esse padrão errado e aí às vezes você vai investigar do ponto de vista hormonal mesmo e tá tudo desregulado. Aconteceu um caso muito, que marcou muito recentemente. Uma senhora, ela outros problemas de saúde ali, a gente foi fazer o acompanhamento dela. E ela tinha como uma das principais dificuldades a dificuldade com sono. Ela começava o sono relativamente bem, acordava lá para 1 da manhã e ficava umas 2 ou 3 horas sem dormir, não conseguia dormir de jeito nenhum, cochilava de novo e já estava nisso há anos. Ok. Nessa faixa etária tem outros fatores que podem influenciar, por exemplo, baixa de progesterona, que é típico do climatério, menopausa e tal. E ela nem poderia mexer nessa parte, mas vai cuidar das outras. A gente pegou e dosou primeiro o cortisol no sangue, que era esse que cuida da parte diurna. Tava normal. E eu fiquei pensando, mas não pode estar normal, essa pessoa não pode estar normal. Não era só pela questão do sono, é uma indisposição terrível durante o dia, uma sonolência à tarde. Aí a gente fez as dosagens salivares, curvas, que daí a gente fez de manhã, à tarde, no começo da noite, lá no meio da noite. Tanto do cortisol e da melatonina. Sabe o que aconteceu? No mesmo mês, o exame dela estava normal durante do sangue, naquele mês.
o salivar, que é mais fidedigno, estava totalmente errado. O cortisol, que é para estar alto durante a manhã ou mais alto, muito baixo à tarde. No começo da noite estava normal, um pouquinho mais alto, e de madrugada muito alto. A melatonina, que era para estar mais alta à noite, estava baixa e estava alta durante a tarde. Então, assim, ó, essas coisas a gente só vai conseguir analisar se você olhar mesmo no exame. Quem entende bem disso e começar a observar, e aí você vincula uma coisa com outra, você começa a notar, tá errado. Então, tem coisas, no caso dela, por exemplo, que foi uma das maiores conquistas, vou considerar, em relação à saúde, foi ter conseguido melhorar o som dela. Aliás, depois eu vou começar a pegar depoimento dessas pessoas, né? Eu quero que... Porque assim, as outras pessoas precisam ver e entender. Saber que o que a gente fez não foi nada, não coloquei... Ela, por exemplo, no começo nem era indicado usar melatonina. Porque se você usar melatonina com cortisol alto, não vai dar certo. Isso acontece aos montes. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também. Tô dormindo mal, tem vários porquês, igual a gente tá colocando aqui. Não é inteligente eu pegar e tentar. Não, eu só vou pensar na melatonina, eu vou empurrar a melatonina até essa pessoa dormir bem. Não vai dar certo muitas vezes. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu falei, por causa do cortisol alto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, buscar estratégias para diminuir o cortisol à noite, buscar estratégias para melhorá-lo durante o dia. Aí sim você tem energia e não fica com essa sonolência que ela tem. Então, provavelmente o que essa criança tem é talvez até um padrão invertido. No caso dessa senhora, é totalmente invertido. Esse padrão sono-vigília, né, a forma como ela sente, e no exame, no hormônio. Nesse caso aí, por exemplo, tem coisa que eu poderia fazer, tudo que a gente falou aqui ajudaria, mas aí eu recomendaria realmente investigar com exames. É possível que esteja bem alterado, tá? Isso é... Se isso acontece de um dado momento e vai persistindo, a tendência é ir piorando muito. O corpo vai invertendo padrões, entendeu? O que eu queria falar aqui também, por último, falta uns 7 minutinhos. Outra coisa que é bem importante. Então, assim, ó, melatonina é uma ferramenta ótima? Não recomendo apenas que, no entanto, que utilize melatonina até que a criança durma a qualquer custo. Aliás, dificilmente eu passo de 2 miligramas de melatonina. Na minha prática, eu nunca passo, praticamente. Meio miligrama, 1 miligrama. Porque a gente diversifica a atenção. Se está sendo um padrão de acordar muito de madrugada, igual eu falei dessa senhora, você dá para desconfiar. A melatonina está ficando baixa à noite, ou o cortisol ficando alto. Tem coisas que a gente faz, existem alguns chás, por exemplo, ou chá mesmo, às vezes a gente manipula isso. Dos que a gente conhece, mulugu, erva cidreira. Em termos de nutrientes, magnésio, especialmente o magnésio glicina, é excelente para relaxar. O inositol, a taurina estimula o GABA, e são coisas que traz tranquilidade. E, aliás, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono, a gente faz uma formazinha com esses, começa com uma beleza, um sachêzinho, fica gostosinho, tudo tranquilo. Outra coisa também que ajuda a diminuir cortisol, aí quando a gente entende, o cortisol tá alto à noite, a ashwagandha. Essas coisas já são um pouco mais técnicas. Por exemplo, eu já vi, você não vai dar ashwagandha para alguém que está produzindo pouco cortisol, ou especialmente no horário que é, entendeu? Ajusta. É mais, no caso, para diminuir o horário, no caso, por exemplo, à noite está baixo. Uma outra coisa aqui que a gente não falou, e a gente poderá falar em momentos seguintes, é em relação à cannabis medicinal. Se a gente pergunta disso, faz alguma pergunta nesse sentido, eu queria falar disso. Pergunta. A gente sempre tem, até a última com o Dr. João Dal Bosco, psiquiatra, a gente entrou um pouco sobre o canabidiol. Porque ele ajuda bastante o sono, né? Eu não entendo muita coisa. O Gabriel, ele já teve para tomar com THC, mas eu nunca dei. Eu sei que traz muito, ao mesmo tempo, assim, ó, é uma coisa que divide muitas atenções, às vezes traz muito entusiasmo, a pessoa quer muito que dá certo, quer ver uma evolução ali, já ouviu relatos bons e tal, né, para várias coisas e acaba utilizando. Só que eu quero falar assim, ó, há muita diferença. Primeira coisa, da forma como a gente aprende na faculdade e as respectivas especialidades, a cannabis entra como última opção. Isso não significa que não é algo que não funciona. Muito pelo contrário, na prática a gente vê que funciona bastante. E eu faço um disclaimer aqui em relação ao que no Brasil, o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tem um núcleo de cannabis medicinal que é utilizado para tratamento de doenças de difícil controle, incluindo autismo, dor crônica, tá? Só que há muita diferença, vamos considerar aqui. As prescrições, elas não são iguais nas suas composições. Cannabis não é a mesma para todo mundo. Já começa por aí. Tem pessoas que, vou considerar assim, ó, via de regra, quando não há contraindicação,
quando é um extrato que a gente chama full espectro, que tem lá todos os componentes da planta, ele funciona melhor. Tudo na natureza, na verdade, ele funciona melhor na sua forma mais nativa. Por exemplo aqui, vitamina C que a gente falou. Se ela for utilizada junto com os outros componentes das frutas que geralmente a contém naturalmente, um limão, uma laranja, flui melhor do que o uso isolado. Não significa que o uso isolado não funciona. No caso da cannabis é a mesma coisa. Tende a funcionar melhor quando está conjunto. Então, há muitas vezes a gente vê prescrição, aí está lá um componente isolado. Na prática tende a funcionar menos. Só que tem as pessoas que não podem, por exemplo, usar o THC. Vamos conversar disso no outro momento, mas o THC é a parte da planta que geralmente estimula, vamos considerar assim, o uso recreativo, que é a parte psicotrópica e tal. E aí, na medicina, geralmente o THC acaba sendo colocado mais de lado, só que ele também tem seus benefícios, o problema é o excesso. Então, tem criança que não vai poder usar THC, a gente acaba utilizando mais os outros presentes com o THC bem baixinho. Tem casos que a gente pode, então utiliza um pouquinho mais alto. Então, há muita diferença. No caso de insônia, por exemplo, se a pessoa está dormindo mal, a criança ali por causa de ansiedade e tal, pode ser que um full espectro, mas com dose muito baixinha de THC funcione. Mas às vezes nem tanto. Assim como tem pessoas que não podem. Então, deixo isso muito no critério mais médico. Só que é uma ferramenta que pode ser muito interessante. Não somente pela questão do sono. A gente pode falar disso em outro momento também, mas uma das bases de alteração biológica ali com relação ao autismo é neuroinflamação. O estado de inflamação no corpo e, por consequência, no sistema neurológico também. O CBD já tem um efeito anti-inflamatório muito bom. A gente falou, por exemplo, desbalanço entre neurotransmissores. Glutamato, GABA, ele equilibra isso. Tende a equilibrar. Então já é outra grande ajuda. Ele tem um efeito também de reduzir a ansiedade. Outro baita benefício. A maioria dessas crianças são ansiosas. Então, você entende? São vários pontos possíveis benéficos. O ideal realmente acaba sendo você diversificar, olhar, entender o que é que está pegando mais e aí se atuar. Não sei se a gente conseguiu ser muito prático, Não, mas a gente passa muito conseguiu, rápido. Sim, chegamos ao final. Quero te agradecer por ter vindo aqui. A gente vai vir na próxima. A gente vai falar sobre aí o cannabis, mais profundamente sobre ele. A gente pode falar sobre o cannabis, seria um tema realmente muito interessante, de fato, assim, para contextualizar, para não ficar dúvida na cabeça das pessoas, no sentido assim, muitos pais, igual eu falei no começo, têm a euforia de querer usar, muitos outros acabam tendo medo, já ouviu positivo e negativo do ponto de vista dos profissionais. Sabe o que eu vou fazer? O pessoal que assistir esse episódio, deixa ali nos comentários ali o que as famílias gostariam que eu fizesse pergunta pro Dr. Tiago no próximo episódio, que a gente vai trazer ele para falar sobre, né, o canabidiol. Hoje foi muito geral. A gente pode falar assim, bem específico. Acabou passando rápido. Eu sabia que tem jeito. A gente pode falar sobre o uso da cannabis. E aí a gente entra de forma bem específica. Até como você consegue compras. Como é que você busca ajuda profissional nisso. Ter esse entendimento. Até para você conseguir dialogar mais fácil com os profissionais. Tem essa parte que a gente falou de micronutrientes ali, de nutrição e tal. Não sei se a gente poderia trazer um nutricionista e tal, mas a gente, dentro do que a gente falou, tem como aprofundar muito, tá? De forma mais prática, de repente, não sei o que a gente pode. O pessoal deixa ali nos comentários pra gente. Eu quero te agradecer por tu ter vindo. Agora deixa o teu arroba ali, o teu contato para quem quer te encontrar. Primeiro, eu fico grato mais uma vez, tá? Obrigado pelo convite. É um tema muito sensível, de extrema importância social e tudo mais, e que a gente gosta muito de colocar, porque tem uma importância muito grande e porque a gente consegue ter resultado muito bom na prática. Fico aberto a novos convites. Hoje a gente falou um pouquinho, aí tem como especificar mais. Meu contato, eu vou falar no Instagram, que é onde @dr de Dr. Tiago, TH Rosado. Acho que você vai colocar lá também quando for, né? E por ali também você acha, vai ter link lá na bio, e aí quem quiser saber mais. E outro meio também de encontrar a gente é através do Instituto. Acho que o Rodrigo já colocou. Instituto Vinícius Ian, que é um instituto aqui no município, que é voltado ao apoio das famílias que contêm filhos e pessoas ali com autismo. É uma parceria público-privada, vamos considerar assim. Geralmente as pessoas não têm custo de estar ali, procura. E a gente consegue dar esse auxílio dentro dos limites que a gente tem. Tanto da parte jurídica e agora com apoio muito bom da parte de saúde.
Tá bom? Isso aí. É isso aí, gente. Chegamos ao final. Quero agradecer aos meus patrocinadores queridos. Blumenau Hospitalar, Alexandre José, o Estúdio Doutor Amadeu, né? O meu estúdio aqui querido, Mensoro Diego, a Inconserte e a Ioiô Fifo e a Perto Digital. E o meu advogado, Leandro. E eu sempre esqueço alguém, mas se eu, né, não esqueci... Um beijo para todo mundo. Eu quero agradecer e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem com todo mundo, tá? Um beijo até o próximo programa, tá? E não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer.